Olá, amado irmão, amada irmã. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito relevante. Na verdade, sobre um tempo que se iniciou na última quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma. Uma boa definição da Quaresma é o seguinte: Quaresma, tempo favorável para a redescoberta e o aprofundamento do autêntico discípulo de Cristo. Então você, que é um autêntico discípulo de Cristo, deve buscar, através desse tempo favorável, se aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração da coleta, lá da quarta-feira de cinzas, traz a seguinte oração: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Ou seja, através de determinadas práticas que nós fazemos no tempo da Quaresma, nós vamos fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo para o combate, fortalecendo para a luta, fortalecendo para combater o espírito do mal e nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho também, lá da quarta-feira de cinzas, ela foi retirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 18. E nessa leitura, Jesus ele fala das práticas quaresmais, a oração, a caridade e o jejum. Falemos por primeiro da oração. A oração é um meio, é um instrumento pelo qual nós nos relacionamos com Deus. É um instrumento, é um meio ao qual nós nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a forma que nós falamos com eles, através do Espírito Santo, de pessoa a pessoa, de ser a ser. É esse contato estabelecido. E a verdadeira oração, oração frutuosa, é aquela oração que eu além de falar, eu também me coloco a escutar. Ou seja, não adianta eu pegar e falar com Deus através da oração, se eu não tiro um tempinho, um minuto, uma parte desse tempo de oração para escutar a voz de Deus, para escutar as orientações que Deus suscita em nossos corações. E veja como uma prática ela vai se abrindo a outra. Na medida em que eu converso com Deus, na medida que eu escuto a Deus, Deus ele vai dilatando o meu coração. E a gente vai percebendo que eu não posso parar em Deus. Mas esse meu relacionamento com Deus tem que se estender até o meu irmão. Então eu chego na segunda prática, quaresmal, que é a prática da caridade. Não há verdadeira conversão a Deus sem a conversão ao amor fraterno. Então, na medida que eu me abro a Deus, eu vou me abrindo ao irmão, vou fazendo as práticas tão pertinentes. Então, Deus, com certeza, Ele coloca para nós a maneira de fazermos caridade. Pode ser através de uma instituição, pode ser visitando os idosos, pode ser atuando junto com as crianças. Eu não sei, na verdade, é Deus que sabe a melhor maneira que nós podemos exercer a caridade, a melhor maneira que nós possamos verdadeiramente nos abrir aos irmãos e às irmãs. E também existe uma outra prática, a última prática, que nós chamamos de jejum. Então, muitas pessoas também ao longo da quaresma, elas se comprometem com Deus, por amor a Deus. Isso é muito importante. Por amor a Deus, a fazer determinado tipo de jejum. Passam 40 dias, às vezes, sem comer um chocolate, 40 dias sem beber uma cervejinha que tanto gostam, 40 dias sem ir a um show. Então, também cabe a cada pessoa perceber qual é o tipo de jejum que deve fazer. Mas sempre fazendo, sempre tendo na cabeça, sempre tendo na mente. Eu estou fazendo isso por amor a Deus. E toda vez que vier aquela vontade, que é contrário ao jejum que eu estou fazendo, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, faço o jejum de chocolate. No momento que me vem aquela vontade, às vezes até aquela necessidade de comer o chocolate, em vez de comer de chocolate, eu vou lembrar de Jesus e falar assim: poxa, Jesus, Ele foi capaz de fazer tanta coisa por mim. Então esse jejum, essa ausência desse chocolate, está me servindo para me lembrar a Deus. É por Ele que eu estou fazendo. Mas uma coisa é fundamental, amados. Não importa o jejum que você estiver fazendo. O grande jejum que Deus pede a cada um de nós é o jejum do pecado. Então, se comprometa a
além de não comer alguma coisa para expressar o seu jejum, se comprometa com Deus a não mais pecar. A abolir do teu coração, a abolir na tua vida, em maneira especial durante esse tempo da quaresma, aquele teu pecado de estimação. Porque aí tu vai perceber. Se através da graça de Deus tu conseguistes, ao longo de 40 dias, evitar o pecado, então com certeza aquele pecado tu vai conseguir superá-lo durante toda a tua vida. Portanto, vamos abrir os nossos corações para bem celebrar esse tempo, para bem viver o tempo quaresmal e nos abrindo a Deus através das práticas da oração, da caridade e jejum, sendo cada vez mais santos, sendo cada vez mais discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo.